Meus caros, vivam 24 horas após o ato eleitoral para as eleições do Parlamento Europeu a minha apreciação sobre o que se passou. Eu tenho recebido dezenas de mensagens, o que é que passou, o que é que aconteceu, um hecatombe, um cataclismo. Bom, começo por dizer que não foi nada disso o que se passou, mas eu não estou aqui a fazer como fazem os comunistas. Para eles nunca há derrotas nenhumas. Por acaso meteram por uma unha negra um deputado, com muita sorte, tanto eles como o Overlock da Canhota, e para eles é uma grande vitória isso. Portanto, meter um deputado, conseguirem-se manter à tona d'água, agarrando-se a qualquer destroço que apareça, como náufragos, que são já há mais de 20 anos, para eles é muito bom, nem que seja no último voto, conseguirem meter o último deputado para esta que é provavelmente a última batalha onde eles vão fazer alguma coisa. Não foi nenhuma hecatombe, também não foi nenhuma vitória. Aquilo que precisamos de perceber é que aprendemos alguma coisa. E o que aprendemos foi que, quando tudo falha, quando os simpatizantes acham que não vale a pena ir votar, quando aqueles que gostam da maior parte das coisas que André Ventura e os deputados do Chega dizem, mas que não são militantes ferrenhos, eles, quando não se sentem suficientemente motivados para ir votar, não votam. E, apesar disso, quando falha tudo, ficam quem? Ficam os militantes. Ficam aqueles, os indefectíveis, como eu chamo. Não é? Ficam os puros. Aqueles que nunca falharão a uma batalha. Aqueles que, dia e noite, tudo fazem, todos os dias do ano, todos os meses, para lutar pelo partido. E aprendemos isso. Aprendemos que esses, os militantes a sério, acérrimos, indefectíveis, são 10%. 9,8%, 9,9% são 10%. Ou seja, quando tudo nos falhar, meus caros, e isso aprendemos ontem, quando todos os outros nos falharem, nós, os militantes do Chega, aqueles que acreditamos piamente no projeto, nós somos 10% nas eleições. Agora, faltam os outros. Isso é que temos que analisar. Faltam os outros. Nós tivemos menos de 400 mil votos, 300 e não sei quantos, nem quero saber, mas não chegámos a 400 mil votos esta vez. Mas esses são os, como eu digo, os militantes mesmo. Ora, nas últimas eleições nós tivemos 1.200.000. Os outros 800 mil que agora faltaram são os simpatizantes. Alguns gostam muito, outros gostam assim, outros gostam alguma coisinha, mas são pessoas que decidiram, em março, em 10 de março, votar no Chega. Acharam que o que gostam do Chega, embora não sejam militantes, o que gostam do Chega é suficiente para nos atribuírem o seu voto. E nós agradecemos muito. Desta vez, esses 800 mil ou não acharam necessário virem votar porque, eventualmente, estas eleições pouco lhes dizem, não só para eles, como para todos os outros, mas notou-se mais no Chega porquê? Porque, nesta eleição europeia, não há aquele sentido de revolta, de fazer justiça, não é? Não há aquele sentido de punir aqueles que nos têm tratado tão mal, que são realmente o PS e o PSD, e foram esses que faltaram. Eles acharam que não valia a pena irem votar porque não estava em jogo nada que tivesse a ver diretamente connosco. É um erro, é uma análise errada, porque tudo o que se faz lá fora tem reflexo aqui, mais cedo ou mais tarde. Eu sei que há muitas diretivas que não são aplicadas e nós até apanhamos multas por isso, mas acabamos por ter que as aplicar. E, portanto, quem faz as leis, quem faz a maior parte das leis com que a União Europeia se rege é mesmo a própria União Europeia, o Parlamento Europeu. E foi por isso que nós votámos ontem. Lamento que grande parte dos portugueses não ache importante votar nestas eleições, não achou, e foram então esses que nos faltaram. Também faltaram ao PSD, também faltaram ao CDS, mas notou-se mais. Ao CDS é o partido moleta, o CDS não existe. Também faltaram ao PSD, quero dizer. Mas não se notou tanto como aqueles que nos faltaram a nós. E eu também percebo porquê. Porque, vamos lá ver, o PS tinha sofrido uma derrota, embora não por muito, mas tinha sofrido uma derrota em março.
Os socialistas foram todos tentar vingar-se. A AD tinha ganho por pouco. Os sociais-democratas foram todos às urnas para não perderem as eleições. O primeiro lugar que tinham acabado de ganhar há 3 meses. Isso percebe-se. O Chega não. O Chega não ganhou as eleições anteriores, fez um brilharete, elegeu 50 deputados, mas não tinha nada a assegurar, nem sequer o número de deputados, porque não estava isso em causa em Portugal. O que estava em causa eram eleições europeias, em que, nas últimas, há 5 anos, o Chega não tinha conseguido eleger nenhum deputado, como é óbvio, teve 1% ou coisa do género, nem era o Chega, era o Basta, era uma coligação com outros pequenos partidos e movimentos, e claro, teve 1% ou coisa do género, tipo o PAN agora, tipo o PAN. E claro que não conseguiu ser eleito. E, portanto, todos sabíamos que o Chega ia eleger. Agora, quantos iria eleger? Essa era, digamos, a única motivação para os simpatizantes irem votar. Saber se iríamos eleger 3 ou 4 ou 5, eventualmente, se tudo corresse tão bem. Mas como, enfim, não houve essa motivação, as pessoas não foram votar, os nossos simpatizantes não foram votar e nós não elegemos nem 5, nem 4, nem 3, elegemos apenas 2. Bom, mesmo assim, ficámos muito à frente da Iniciativa Liberal, que decretou a nossa morte no princípio da noite. Ainda à noite era uma criança e eles já tinham dito que nos iam ultrapassar e que o Chega estava arrumado e eles tinham... E eu percebo isso porque, vamos lá ver, a clientela da Iniciativa Liberal é uma clientela mais urbana, também letrada, enfim, estudantes, licenciados, é gente que percebe a importância do voto para o Parlamento Europeu. Percebe mesmo. Enfim, e esses foram lá todos votar. Portanto, houve aqui o efeito do PCP. O PCP foi todo votar porque não desaparecia, por isso é que ficou à nossa frente em dois distritos do Alentejo. Foi todo votar porque estava a desaparecer, a olhos vistos. O Berloque foi todo votar porque estavam a ver que também não iam meter ninguém e por um pouco conseguiram meter um. E portanto esse tinha uma motivação. Era o não desaparecerem do mapa. O PCP, o próprio LIVRE, que não conseguiu, mas tocou a reunir, todos tocaram a reunir, cada um com o seu motivo. O único partido que não tinha motivo nenhum foi o Chega. E é essa a razão, no meu entender, que fez com que houvesse uma desmobilização dos simpatizantes, não dos militantes, os militantes foram todos votar, mas dos simpatizantes, a grande franja de simpatizantes, que pelos vistos podem ser o dobro até do que nós somos, nós os militantes. Viu-se isso nas últimas eleições. Portanto, serviu para isto, serviu para percebermos que quando os simpatizantes nos falham, quando tudo nos falha, na pior das hipóteses, que foi o que aconteceu ontem, mesmo assim, nós somos praticamente 10%. Portanto, nós partimos sempre, a partir de agora, os estudiosos do nosso partido ficam a perceber que nós partimos sempre de uma base mínima de 10%, que é quando tudo corre mal, que foi o que aconteceu ontem. 10% ninguém nos tira. Portanto, nós lutamos do 10% para cima, para o 20%, para os 30%, para os 40%. É para essas franjas que nós lutamos, porque no mínimo, sem campanha, sem interesse nenhum, que foi o que aconteceu agora, dos nossos simpatizantes, nós mesmo assim conseguimos ser 10%. Portugal é contraciclo. Na Europa, a extrema-direita, como eles chamam, subiu exponencialmente. Então, em França foi uma coisa doida com a Marine Le Pen, teve 31%, o Macron completamente arrasado, dissolveu o Parlamento, devia-se ter dissolvido, era a si próprio. Mas não, foi o Parlamento, convocou eleições, as eleições em França são de 2 voltas, ele tem esperança de fazer ainda alguma coisa, mas é preciso recordar que o próprio Macron foi ele que acabou com o Partido Socialista. Ele era socialista e acabou com o Partido Socialista para criar o seu próprio partido. E agora o seu próprio partido teve menos de metade do que teve Le Pen. Portanto, a Europa, aquilo que eles chamam a extrema-direita, cresce imenso, que é o tal protesto contra este estado de coisas. A Europa não ata nem desata, não tem líderes, não toma decisões, é uma pasmaceira, é um conjunto de políticos profissionais que estão ali para tratar da sua vidinha, não há dúvida, capitaneados pela Ursula von der Leyen. Uma verdadeira política tecnocrata, uma verdadeira, enfim, política profissional. Não leva a Europa para lado nenhum. Por outro lado, os liberais caíram, mas em Portugal subiram. Portanto, nós estamos sempre em contraciclo.
Nós realmente em Portugal andamos ao contrário. Há quem diga que é com atraso. Eu nem sei se é atraso, que é, eu acho que é mesmo contraciclo. Quando na Europa se vira para a direita, em Portugal não se vira tanto. Quando os liberais, que já se viu que não servem para nada, caem profundamente na Europa, que já atura os liberais, que não são carne nem são peixe há 20 anos, quando caem definitivamente, como aconteceu ontem, em Portugal, que é uma coisa nova, em Portugal sobe. Portanto, nós andamos sempre ao contrário da Europa. Faz-me lembrar o Rui Tavares, que é o historiador que anda sempre ao contrário da história. E, mais uma vez, eu tive razão quando eu lhe disse isso na cara, naquela comissão. Ele anda sempre ao contrário da história e a prova está aqui. É que ele tenta ir buscar todos os argumentos que lhe dão uma vantagem imensa relativamente a toda a gente para ganhar as eleições e depois perde-as. Perde-as sempre. Foi o único que não conseguiu entrar. O único dos partidos da extrema-esquerda que não conseguiu entrar. Até o PCP entrou. É uma vergonha, não é? O PCP é um partido que já não devia estar ao ativo há centenas de meses, há dezenas de anos. Pois o LIVRE não conseguiu. Lá está o Rui Tavares a andar sempre ao contrário da história. Por outro lado, pergunta-se agora o que devemos fazer. Bom, com esta minha análise, o que devemos fazer é simplesmente continuar a trabalhar e talvez comunicar um pouco melhor, comunicar melhor aquilo que estamos a fazer, porque a comunicação, ou comunistação social, como eu lhe chamo, eles manipulam o povo que os vê. André Ventura tem toda a razão quando diz que alguns jornalistas, não todos, mas, e talvez a maior parte, alguns jornalistas são inimigos do povo, é verdade. Porque transformam a verdade numa mentira. Dizem mentiras baseadas em fundos verdadeiros. Aliás, uma boa mentira para colher tem que ter sempre um fundo de verdade. E então, é verdade que o Chega se absteve e com isso passaram as novas tabelas do IRS, a reforma fiscal do IRS. Mas quem votou a favor foi a Iniciativa Liberal. Nós abstivemos-nos. Pois é passado para a comunicação social que fomos nós que nos aliámos ao Partido Socialista. Quando nós nos abstivemos, meus caros, se alguém se aliou ao Partido Socialista, foi a Iniciativa Liberal, que votou a favor, votou exatamente a favor da proposta do Partido Socialista. Nós não votámos a favor, nós abstivemos-nos. Nós tínhamos uma proposta nossa que não passou, então nós abstivemos-nos tanto numa proposta da AD como na proposta do PS. Mas o povo não percebeu isto, porque isto não foi explicado. Estas coisas não são explicadas. E, portanto, convencem-se as pessoas de que nós votámos ao lado do PS. É mentira. Quem votou ao lado do PS foi a Iniciativa Liberal. Estão a ver como é que é? Nós levamos com o ónus, nós levamos com o odioso, quando, afinal de contas, esse mesmo odioso, se alguém tinha que o sofrer, foi quem votou ao lado do PS e não fomos nós, que foi a Iniciativa Liberal. Isso não passou em lado nenhum. Portanto, talvez melhorar a nossa comunicação, talvez seja a única coisa que nós talvez possamos fazer, porque nós não embarcamos em nenhuma aliança com o PS, muito menos alianças negativas. Mas negativas porquê? Então tudo o que for contra o PS é negativo, só é positivo o que for a favor? Não faz o mínimo sentido, não é? A André Ventura e o Chega têm que talvez comunicar um pouco melhor, mas só apenas por isso, porque a comunicação social faz um serviço miserável, criminoso, engana as pessoas e as pessoas, coitadas, veem aquilo na televisão, mudam de canal, é verdade, mas todos dizem o mesmo. Todos estão feitos contra o Chega desde o início, desde o tempo em que o Chega nem sequer tinha nenhum deputado e depois passou a ter um, e então foi uma guerra imensa, e depois passou a ter 12. Ui, meu Deus, levantou-se aquela comunistagem toda, daquelas redações de esquerda, tudo contra nós, e agora, apesar de termos 50, eles continuam a tudo fazer para nos tentarem derrubar, para tentarem fazer com que o Chega desapareça, ou pelo menos que enfraqueça. Vejam a alegria destes comunicadores, não é? Que são os comentecos, são comunicadores, a alegria deles por verem que o Chega ontem recuou bastante relativamente às últimas eleições, foram só 3 meses. Nem sequer percebem que se passou este fenómeno que eu acabei de explicar no princípio do vídeo. Não percebem, também não querem perceber, não é? O Meia-Leca, não se pode dizer Meia-Leca, o comenteco da SIC, aquele disse de início que o Chega tinha acabado. No início do seu comentário de ontem, o Chega acabou. Isto foi a lápide. A lápide só falta escrever o nome e tal, e pôr lá na campa, só faltou fazer isso.
Tínhamos perdido, o país liberal, tinha sido uma derrota imensa, ou Chega nunca mais ia ser ninguém na vida, e afinal de contas não foi isso que se verificou no fim das contas feitas. E eu tenho algumas dúvidas sobre alguns consulados, porque no final já estava tudo distribuído, ainda havia 12 ou 13 consulados para ver. Acho estranho, mas enfim, não estou aqui a levantar nenhuma dúvida. É que, não sendo fechadas as eleições, ainda havendo votos para receber, não sei como é que imediatamente se distribuíram todos os deputados. Podia haver consulados que pudessem fazer a diferença. Se aqueles 12 ou 13 consulados se votassem no mesmo sentido, podiam ter feito a diferença, pelo menos de um deputado, não é? Eu não percebi essa. Mas enfim, pronto, o que há a fazer é continuar a trabalhar, é comunicar talvez melhor. Para quê? Não é que a gente comunique mal, mas é para combater a inverdade, a mentira da comunicação social. A manipulação que a comunicação social faz dos seus espectadores. E viu-se naquele caso do lado do outro imigrante, que chorava que não tinha casa nenhuma, afinal de contas, a casa dele já apareceu, ele até aluga casa, não é? Até aluga casas. Bom, é tudo mentira, não é? Aproveitam as coisas que são mentiras e amplificam-nas como se fossem verdades absolutas, e as verdades que não lhes convêm a eles simplesmente se ignoram e não são sequer referidas. E é, portanto, nesse sentido que a nossa comunicação, a Chega TV, tem que talvez fazer um trabalho redobrado, e todos nós, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, para desmistificar as mentiras da comunicação social e dos jornalistas de extrema-esquerda, que são praticamente todos, talvez sejam 90%, chegam-se a juntar ali 6 e 7 comentadores. Eu conheço já toda aquela gente, e qual é que é o fundo político partidário daquela gente? É tudo PS e Bloco de Esquerda, PS, Livre e Bloco de Esquerda, é tudo isto. E, portanto, para combater esta desinformação, que passa em todas as TVs praticamente, há uma exceção ou outra, mas são mesmo exceções, não passam disso, é que nós temos que ter uma rede de comunicação eficaz. Em vídeo, em áudio, em papel, temos a Folha Nacional, todos os meios que nós tínhamos ao nosso alcance para elaborarmos um serviço noticioso que explique aos cidadãos porque é que nós votámos assim e porque é que nós não votámos assado. Porque é que decidimos apoiar este projeto e não decidimos apoiar outro, porque já sabemos quaisquer projetos que nós implementemos e que levemos à Assembleia da República, praticamente todos são chumbados, se não forem mesmo todos chumbados. Portanto, já sabemos, as esperanças são poucas. Mas aqueles que nós apoiarmos ou que deixarmos passar, devemos explicar porquê ao povo português. Porque não são as televisões que vão fazer, nem as rádios, nem os jornais. Eles simplesmente vão pegar nos projetos de leis, nas resoluções que nós deixarmos passar ou do PS ou da AD, mas neste caso mais do PS, para nos juntarem, por assim dizer, para nos conjugarem com o PS e depois dizer que se trata de uma aliança ou de uma conglomeração qualquer negativa. Portanto, não temos absolutamente nenhuma aliança, nem positiva, nem negativa, com o Partido Socialista, nem com a AD. A nossa aliança é com o povo português. A nossa coligação positivíssima é com o povo português e com mais ninguém. Muito obrigado a todos. Não esmoreçam, não desanimem e vamos lá lutar por um Chega cada vez mais forte para que André Ventura, em breve, seja o Primeiro-Ministro de Portugal. Muito obrigado.